Oi, pessoal, nós de novo aqui. Vocês assistiram ao vídeo História da Arte? Vocês conseguiram assistir? Conseguiram entender um pouco melhor o que é o impressionismo? Conseguiram ver outras obras, né? Porque o professor é um professor de arte e ele mostra outras obras ali. Conseguiram entender melhor? Bom, se não conseguiram, depois retomem, tá? É, ou perguntem aqui que eu vou tentando ajudar, tá bom? É, vamos continuar, né? Bom, vamos lá, gente. Essa é uma outra obra também, é uma outra pintura também de Monet, né? E eu acho legal essa pintura porque ela é bem urbana, né, gente? Ela mostra bem o que é essa Belle Époque, né? O que é essa vida parisiense do final do século XIX, né? E o Boulevard, né? O Boulevard dos Capuchinhos, essa obra, né? E é interessante que ela também reproduz bem, ela também é bem icônica no sentido de reproduzir o que foi o impressionismo, né? Eu acho que só de olhar para essa obra, mesmo sem muito conhecimento teórico acerca do impressionismo e de arte, de história da arte, mesmo assim, eu gosto também de olhar para a obra de arte também com um pouco dos meus sentimentos, dos meus sentidos e, às vezes, sem muita apreciação teórica, para depois ir compreendendo também racionalmente e teoricamente, né? Mas, às vezes, é bom também dar vazão a isso, que é a gente se olhar para uma obra, ler uma obra e o que a gente sente, né? E nessa obra em particular, eu acho que dá bastante para entender o que é essa impressão da realidade, né? Por isso é que eu trouxe ela para vocês. Pelo menos a primeira vez que eu a vi, alguns anos atrás, eu achei isso, né? É como se a gente não conseguisse captar nitidamente cada uma dessas personagens que aí estão, né? A gente só tem uma visão geral de que a rua está cheia, de que tem muita gente na rua, mas a gente não tem a nitidez em relação a essas pessoas, a realidade dessas pessoas. É algo meio... É uma percepção, é uma impressão mesmo, né? Bom, vamos lá. Monet se interessava especialmente por retratar as diferentes nuances provocadas pela mudança de luz em uma paisagem, como a gente já falou aí quando viu a catedral e quando viu a própria obra Nascer do Sol, né? Impressão Nascer do Sol, que é a que fala claramente sobre isso, né? Impressão Nascer do Sol, né? Então, essa questão da luz é muito importante, tá? Para ele, portanto, nenhuma imagem era estática. Essa ideia é extremamente importante. E eu não sei se vocês estão aí prestando atenção. Ixi, eu não abri tudo aqui, né, gente? Vamos abrir. Eu também estou enfatizando algumas ideias. Por quê? Porque essas ideias, essas características que eu estou enfatizando, na verdade, elas vão ser apropriadas pela literatura, né? A gente está aqui falando das artes plásticas, não é bem a nossa área, mas nós estamos aqui arriscando, né? Tentando compreender, apreender e perceber essa impressão. Mas, na verdade, né, nós vamos chegar à literatura, né, gente? É isso que vai acontecer, né? A gente sabe disso, né?
Então, vamos lá. Para ele, portanto, nenhuma imagem é estática. Então, lembram-se daquela ideia, né, das múltiplas possibilidades, né? Essa é uma ideia essa ideia prismática, ela é muito importante para a modernidade, para o modernismo, né? Até mesmo para a literatura contemporânea, né? Ele não representava o que era, mas o que ele via. Impressão. Isso é impressão, tá certo? A impressão que eu tenho da realidade, a impressão que o artista tem da realidade, né? Ou seja, não é a arte é uma representação, né? Nós já vimos isso, já conversamos sobre isso lá no primeiro ano, né? Conversamos bastante sobre isso. A representação da realidade, né, pode ser feita de diversas formas diferentes. No realismo, é a partir de uma perspectiva realista, da realidade. Compreendem, né? Aqui, a ideia não é representar a realidade de forma realista, mas sim representar a realidade conforme a minha impressão da realidade, certo? A minha do artista, né? Bom, vamos lá. Só para tentar fazer aí que vocês entendam um pouquinho melhor isso, eu vou retomar algumas obras que eu mostrei para vocês nas aulas do realismo, tá? Quando nós começamos a falar sobre realismo, eu mostrei algumas obras, né, para mostrar o que é esse realismo na arte, né? Tá certo? Bom, aí um artista que nós citamos e que está no livro de vocês, se eu não me engano, no livro de literatura, é o Colbert, né? Tá? E aí eu trouxe algumas obras novamente dele, né? Algumas eu já tinha mostrado, outras não, mas é só para a gente entender essa diferença entre o impressionismo e o realismo, tá certo? Só para a gente entender isso. Bom, Gustave Colbert é um homem de grande pragmatismo, desafiou o gosto convencional por pinturas históricas e temas poéticos, insistindo que a pintura é essencialmente uma arte concreta. Essencialmente uma arte concreta e tem de ser aplicada às coisas reais existentes. A gente já tem uma visão aí bastante realista, né? A gente já tem uma visão aí realista, ok? Sua crença era tudo que não aparece na retina está fora do domínio da pintura, né? Então, aí já é uma visão também bastante diferenciada, é uma visão, é uma captação da realidade de forma realista, né? Ele foi considerado o criador do realismo, né? Se vocês se lembram, social na pintura, pois procurou retratar em suas telas temas da vida cotidiana. Olha aí esses temas da vida cotidiana que eu vou sair de cima das obras, né? Olha aí esses temas da vida cotidiana, né? Aqui, coloquei alguns aqui, os trabalhadores, a mulher em casa, adormeceu lá fazendo seu tricô, eu acho, né? Principalmente, e ele faz isso principalmente em relação a classes populares, classes trabalhadoras, porque é uma característica do final do século XIX, a gente já discutiu isso na literatura, sobretudo no naturalismo, né? Essa crítica social, né? Tá? E o Colbert faz. Manifesta sua simpatia singular pelos trabalhadores, dá para ver isso claramente nessas pinturas que eu coloquei aí para vocês, e pelos homens mais pobres da sociedade do século XIX. Isso é realismo, tá, gente? Só para a gente recordar e poder fazer a comparação, tá? Achei interessante comparar com o que a gente está vendo hoje,
tá certo? Nós estamos falando da pintura, tá? Gente, nós estamos falando da pintura, mas é claro que nós sabemos que a literatura está se apropriando aí de todas essas ideias, né? Bom, vamos lá. Então, a pintura realista, só para a gente recordar, o que é a pintura realista? Uma representação da realidade com a mesma objetividade com que um cientista estuda um fenômeno da natureza, ou seja, o pintor buscava representar o mundo de maneira documental. Aqui no impressionismo, há documento? Essa apreensão da realidade é de forma documental? Não, é uma impressão da realidade. Não é um retrato documental da realidade, é diferente. Já é uma visão diferenciada do mundo, né? Ok. Ao artista não cabe melhorar artisticamente a natureza, pois a beleza está na realidade tal qual ela é. Isso é realismo, né? Revelação dos aspectos mais característicos e expressivos da realidade. Realismo. Certo, gente? Realismo. Estamos falando de realismo, da pintura realista. Politização, porque nós vimos, inclusive, nas aulas, né, sobre o realismo, e aí eu citei os pintores, essa questão social, né, de estar ligado a uma crítica social, né, uma perspectiva política mesmo, né? Não só os pintores, como os escritores, como os filósofos, né, os intelectuais desse final do século, né? Bom, vamos lá. A arte passa a ser um meio para denunciar uma ordem social que consideram injustas. A arte manifesta um protesto em favor dos oprimidos. Então, por isso, muitos desses artistas realistas vão pintar classes menos privilegiadas, classes trabalhadoras, né, classes oprimidas. Pintura social denunciando as injustiças e as imensas desigualdades entre a miséria dos trabalhadores e a opulência da burguesia. As pessoas das classes menos favorecidas, o povo, em síntese, né? Essas pessoas tornaram-se assunto frequente da pintura realista. É uma temática do final do século XIX, né? Os artistas incorporaram a rudeza, a fealdade, a vulgaridade dos tipos que pintavam, elevando esses tipos à categoria de heróis. Heróis que nada têm a ver com os heróis românticos idealizados, né? Isso é a pintura realista, tá? E aí a gente volta ao Boulevard dos Caputinhos. Tá? Dos Caputinos, tá? O artista francês Monet, pintado do terceiro andar de um edifício, ele faz o registro de uma cena de uma rua de Paris, no final do século XIX. Observem que é bastante diferente, né, dessa perspectiva aqui, ó, de retrato da sociedade. Tá bom, gente? Observem que é bem, olha o trabalhador, né? A mulher comum, certo? É bastante diferente. Deixa eu ficar de olho na hora aqui, hein, gente? Que eu não quero passar. Quero muito que vocês assistam a tudo que eu coloquei, tá? No AVA. Bom, vamos lá. Continuando, então. Então, olhando para essa pintura, né, gente, que estamos repetindo aqui, tá? Olhando para essa pintura, né, e que nós falamos ainda há pouco que era uma impressão da realidade, que elementos podem ser identificados na pintura? Que elementos vocês identificam? Porque, assim, embora não seja um retrato nítido da realidade, conforme faziam os realistas, né, os pintores realistas, né, aqui a gente tem nitidez,
aqui a gente, nesse impressionista, nesse quadro impressionista, a gente não tem nitidez, mas, mesmo não tendo nitidez, quais são os elementos que vocês identificam nessa obra? O que vocês veem? O que vocês estão vendo nessa obra? Né? O que vocês estão vendo nessa obra? Vamos lá? Estamos vendo pessoas, estamos vendo a neve, estamos vendo árvores, né? Estamos vendo alguns edifícios, concordam? Estamos vendo alguns edifícios, estamos vendo carruagens estacionadas, né? Não é isso que nós estamos vendo? Por quê, gente? Porque a obra de arte, em alguma dimensão, obviamente, conecta com a realidade, né? Aqui é uma impressão da realidade, não é a realidade nítida, não é um retrato nítido da realidade, né? Inclusive, ele tem uma névoa, essa pintura tem uma névoa, mas tem sim digamos, uma relação com a realidade, né? Isso sempre há, né? Bom, vamos lá. Que recursos o pintor utiliza para sugerir a estação do ano em que ocorre a cena e que estação seria essa? O que vocês acham, gente? Gente, quando nós perguntamos que recursos o pintor utiliza para sugerir, por que a gente está usando esse verbo sugerir? Porque não é o retrato fiel, nítido da realidade. Ele está sugerindo uma realidade, né? E aí, como é que o artista sugere a realidade nesses quadros impressionistas? A gente percebe índices, né? Tem índices nesse quadro, né? Ano passado eu falei para vocês sobre ícone, índice e símbolo, tá? Quem não se lembra, dá uma procurada, né? O que é um índice? Né? O que eu observo? Há sinais aí nessa obra, né, que indicam que é inverno. Que sinais são esses? Que índices são esses de inverno? Como é que eu percebo o inverno? Concordam que é o inverno ou é um verão? Ou é o outono? Não, né, gente? É o inverno. Quais são esses índices, né? Vamos lá? Bom, o uso de cores mais claras, frias, dá ao observador a impressão do inverno, certo? O chão branco, outro índice, porque imediatamente eu associo esse chão branco à neve, né? Além disso, as pessoas parecem estar vestidas de negro, né? E parecem estar com capotes bem agasalhadas, né? Parecem, porque é uma impressão da realidade, certo? Não é a captação nítida da realidade, é uma impressão. As árvores praticamente sem folhas, né? Parecem também agitadas ao vento. Observem que essa obra tem certo movimento, né? E a tonalidade azulada do céu também ajuda a criar essa impressão de um dia frio, né? De um dia frio de inverno. Ou seja, gente, a gente tem aí uma série de índices, né? De índices do inverno, dessa estação que é o inverno, né? A gente não tem um retrato realista da realidade. A gente tem uma impressão de inverno. Compreendem a diferença? Bom, vamos lá. E para sugerir movimento, o que o artista está fazendo para sugerir movimento? Observe novamente a pergunta. Nós não estamos perguntando para retratar movimento, e sim para sugerir. É uma sugestão, vai muito para o campo da subjetividade, da metáfora, né, gente? Né? Da sugestão de algo. Né? O que ele faz para sugerir movimento nessa rua de Paris? Né? Como é que a gente
percebe que tem movimento aí. O artista deixa os elementos do quadro mais indefinidos. São manchas coloridas, provocando a impressão de que pessoas, árvores e cotes estão passando rapidamente diante de seus olhos. Percebem isso? O detalhe não é captado, não tem o detalhe é naturalista, o detalhe é realista. Observem, inclusive, que na literatura, né, o detalhe é captado no naturalismo, por exemplo, porque se quer provar uma tese, muitas vezes uma tese determinista, lembram-se disso? Quer se comprovar, aí se detalha minuciosamente, porque quer se captar a realidade e comprovar uma tese, né? A visão cientificista. Aqui não, tá? Aqui o detalhe não é captado, é só uma impressão. O que fica é a sensação de agitação da vida urbana. Somente com uma cena congelada o artista poderia captar os detalhes. Lembram-se que a gente falou lá no início que o Monet falava que não era possível uma arte que fosse estática, né? Acho que é algo assim que ele fala, está lá no início dos slides, lembram-se disso? Então, essa ideia de movimento, né? De percepção e não de nitidez. Né? Continuando. Essas questões são mais para a gente refletir sobre essa obra e refletir sobre a estética, tá, gente? E tentar apreender um pouquinho a estética, tá? Compare esse quadro com as pinturas realistas. Compare esse quadro com essas pinturas aqui, ó. Vou voltar, tá? Compare esses quadros com esses aqui. Qual a diferença que você percebe? Gente, aí, ó, olha para as cores, olha para a luz, tá? Olha se é frio, se é quente, né? Olha para o retrato humano, né? Do humano, né? Olha para tudo isso, tá certo? E vamos lá, vamos voltar para cá. Então, compare esse quadro com as pinturas realistas. Por que podemos dizer que a precisão científica perseguida pelos realistas não era apreciada pelo Monet? Né? Essa estética, ela rompe com essa precisão científica, tá? Embora seja um final de século, de exaltação da ciência, de materialismo, de racionalismo, essa estética vai romper com esse racionalismo, né? E por como é que a gente pode dizer que essa precisão científica dos realistas, dos naturalistas, não está aqui? Como é que a gente pode observar isso na pintura? As pinturas realistas, né, tem lá os exemplos do Colbert, elas indicam uma preocupação com a precisão, como se a realidade observada pelo pintor fosse exata, fosse imutável, tá? A pintura de Monet, esta pintura, revela um olhar que aceita contradições, imprecisões, é impreciso, aceita mudanças. O olhar, às vezes, capta mesmo apenas borrões, apenas impressões, são apenas pinceladas. Esse apenas não é pejorativo não, hein, gente? Pelo amor de Deus. Aliás, abrindo parênteses, esses artistas foram muito criticados mesmo, né? E eles receberam críticas pejorativas exatamente por retratarem com imprecisão, as contradições, as mudanças, eles receberam crítica por isso. Mas, na verdade, eles receberam essas críticas, mas eles estavam revolucionando a arte no final do século XIX e abrindo para o modernismo, né? Depois disso vem os movimentos de vanguarda, século XX, e muitas coisas muito legais que vocês vão estudar no terceiro ano, tá, gente? Muitas coisas muito legais. Eu, particularmente, gosto muito de arte
do modernismo, da arte contemporânea. Eu gosto bastante disso tudo, né? Dessa coisa mais nova, né? Mais atual, né? Essas manifestações do cinema, da fotografia, dessa não... dessa ruptura de fronteiras entre as artes, tá? Eu particularmente, é um gosto, eu gosto, né? Mas isso tudo tá aí, ó, começando, tá? E na literatura também. Vamos lá. Essa falta de precisão na pintura indica um olhar mais subjetivo sobre o mundo e, portanto, a realidade pode ser alterada por diferentes pontos de vista. A gente tem até a física, né, gente, no final do século aí falando isso também, né? Bom, vamos lá, deixa a física para os físicos, né? Vamos me tirar daqui. Cadê? Bom, então vamos às características, eu estou certa? Estou. Vamos às características do impressionismo, tá bom, gente? Então, conversamos bastante nessa aula, já estamos finalizando, vamos finalizar com essas características, tá? Bom, vamos lá. Registro das tonalidades das cores que a luz do sol produz em determinados momentos, figuras sem contornos nítidos, sombras luminosas e coloridas, mistura das tintas diretamente na tela, com pequenas pinceladas. Isso aí foi o que nós vimos nessas obras, né? Rapidamente. Em síntese, embora não se possa falar em uma escola homogênea ou em programa definido, programa estético definido no impressionismo, é possível localizar certos princípios comuns na pintura desses artistas, que não são só o Monet. Eu trouxe o Monet, mas quem assistiu ao vídeo viu que não é só Monet, né? Preferência pelo registro da experiência contemporânea, observação da natureza com base em impressões pessoais e sensações visuais imediatas, suspensão dos contornos e dos claro-escuros em prol de pinceladas fragmentadas e justapostas, aproveitamento máximo da luminosidade e uso de cores complementares, favorecidos pela pintura ao ar livre, né? Isso tudo, essa percepção, essa impressão, ela é favorecida pela pintura ao ar livre. Em relação ao trabalho com as cores, pela técnica da mistura ótica, cores que se formam na retina do observador e não pela mistura de pigmentos. Cabe observar o diálogo que estabelecem com as teorias físicas da época, né? Eu tinha acabado de falar, né? Conversem com seus professores de física também, né? Bom, o impressionismo também teve suas manifestações na música e na literatura. Na música, seus nomes mais marcantes foram Debussy e Ravel. Depois, por favor, procurem ouvir, acho que vale a pena, e tentar perceber isso, essas características, né, da plástica para a sonoridade, de imagens plásticas para imagens sonoras, né? E na literatura destacam-se os escritores Marcel Proust, Graça Aranha e Raul Pompeia, os dois últimos brasileiros, né? Isso se pode perceber por meio da escrita artística, aí características mais relacionadas à literatura. Muitas metáforas, muitas metonímias, o registro das impressões, dos sentimentos dos narradores e das personagens, do psicologismo, da memória, obras memorialistas. Então, gente, eu já tinha comentado aqui com vocês, na verdade, olha aí o Graça Aranha e olha aí o Raul Pompeia, né? Eu já tinha comentado, vou me colocar no meio desses dois. Eu já tinha comentado com vocês o Ateneu. Aliás, eu coloquei em domínio público na plataforma a obra O Ateneu.
é uma obra forte, muito forte, vale a pena também ser lida, mas é bem forte, né? Porque o Ateneu, ele tem características realistas, ele se aproxima às vezes da escrita machadiana, ele tem características naturalistas, então eu coloquei ele dentro desse bloco, mas na verdade ele também tem muitas características, muita presença do impressionismo. Ele é o escritor, né, do final do século XIX, que a gente coloca como exemplo de impressionismo, tá? Então, vamos voltar aqui a uma descrição do narrador, né? Lembrando a vocês, o Ateneu é a história, né, de um rapaz que vai viver num internato, né, numa escola. Essa escola é uma escola muito famosa, muito reconhecida, todos querem estudar lá, né, a elite quer estudar lá, e aí ele consegue uma vaga, vai estudar na elite, vai estudar na escola, só que a narrativa, na verdade, não vai ser uma descrição objetiva do Ateneu, e sim a impressão que ele tem do Ateneu. Então, Ateneu, Raul Pompeia, 1888, Sérgio, que é o narrador, ele conta a sua história por meio de fragmentos de memória. Então, não é uma descrição pura e simples do Ateneu. Não é uma narrativa da sua vida pura e simplesmente no Ateneu, mas da sua impressão, daquilo que ele sente no Ateneu, né? São as suas memórias. Não há descrição dos espaços, mas sim dos seus sentimentos e de suas experiências no internato. Isso é impressionismo na literatura. Vamos ler esse trecho para ver se vocês percebem? Tá? No dia da festa da educação física, como rezava o programa de arromba, porque o secretário do diretor tinha o talento dos programas, não percebia a sensação de ermo tão acentuada em sítios montanhosos que havia de notar depois. As galas do momento faziam sorrir a paisagem. O arvoredo do imenso jardim, entretecido a cores por 1000 bandeiras, brilhava ao sol vivo com um esplendor de estranha alegria. Está falando de sentimentos dele nessa festa. Os vistosos panos é a percepção dele, a impressão dele do que ele está... É a vivência dele, a experiência dele no internato, tá? Não uma descrição pura e simples do internato. Os vistosos panos em meio da ramagem fingiam flores colossais, numa caricatura extravagante de primavera. Os galhos frutificavam em lanternas venezianas, pomos de papel enormes, de uma uberdade carnavalesca. Eu ia carregado no impulso da multidão. Meu pai prendia-me solidamente o pulso, que me não extraviasse. É a percepção dele, né? São as memórias as memórias dele neste internato, tá? Aos poucos vocês vão entendendo melhor do que eu estou falando, tá, gente? Eu trouxe, agora finalizando mesmo, esse aqui é o Manuel Bandeira, é um escritor modernista, vai participar do primeiro momento aí do modernismo, que é o início do século XX, né? Com uma postura anárquica. É um poeta que vale muito a pena ler, muito interessante. Esse é um poeminha que fala um pouco do que é o impressionismo. Tá, gente? Olhem só, é um poema bem pequenininho, mas ele vai nos trazer bastante essa ideia da questão da luz, da impressão, né? Da impressão da realidade. Olha lá. A realidade... Deixa-me virar a hora, gente. Espera aí. Já tenho que finalizar, né? A realidade e a imagem. O arranha-céu sobe no ar puro, lavado pela chuva.
e desce refletido na poça de lama do pátio. Entre a realidade e a imagem, no chão seco que as separa, 4 pombas passeiam. É muito simples, é a captação de uma cena cotidiana, né? Mas a partir da percepção, da impressão que ele tem da realidade. Tá certo? A gente vai conversando mais sobre isso, tá? Agora, o importante mesmo, tá, gente? Estamos de fato finalizando. O importante mesmo é saber que todo esse espírito vai influenciar uma nova estética literária, que é concomitante ao parnasianismo, realismo e naturalismo, concomitante a esse final de século de tanta ciência, né, de tanta racionalidade, de tanto materialismo, concomitante a tudo isso, vai surgir uma estética da sugestão, né, que é o simbolismo, tá bom? A gente vai começar a estudar o simbolismo semana que vem. Um beijo, não deixem de assistir a tudo, tá? A ler bastante para a gente entrar no simbolismo, tá certo? Beijo para vocês e boa semana.